Eclipse. Eu preciso gravar, filha. Você não vai sair? Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Não se assustem, é um gato. Eu tenho 10. Nick, idade, 23 anos, estudante. O que eu posso dizer é que a minha vida na Índia nunca seguiu os padrões exigidos. Mas mesmo assim, eu nunca desisti. Ser negada e excluída sempre vibrou do meu lado. Mas eu nunca deixei que a minha esperança acabasse com tudo isso. Eu tentei ser feliz. Eu dei o meu melhor. Eu escutei e ajudei as pessoas. E eu tentei viver um amor. Até quando não me permitiram mais. Antes de começar a falar de mim e do meu marido, eu preciso explicar para vocês algo que vai muito além do nosso relacionamento e que resultou em todas as atrocidades que eu vou viver aqui. O sistema de castas na Índia. Para quem não sabe, esse é um sistema onde eles segregam, eles separam as pessoas de acordo com a posição social que a família se encontra. Ou seja, é hereditário. Dependendo da família que você nasceu e da posição social que essa família tem, você é nomeado, é denominado de uma casta específica. E isso vai de acordo com o poder financeiro, aquisitivo. E aí você pode perguntar, tá, mas e se eu nasci numa família pobre e eu vou lá, corro atrás, estudo, batalho, consigo meu dinheiro, consigo elevar o padrão de vida da minha família, então eu vou evoluir para outro tipo de casta? Não. A partir do momento que você nasce naquela casta, você permanece nela até morrer. A situação é muito complicada e eu vou trazer aqui a visão do que aconteceu comigo, que não quer dizer que seja a única visão dentro da Índia, mas sim a que prevalece. O governo, ele proibiu essa questão de castas, ele proíbe a discriminação, a separação das pessoas. E quem dera essa questão de casta parasse aí. Os indianos, eles são negacionistas sobre as coisas horríveis que muitas pessoas passam por causa das castas. Eles, se vocês perguntarem, e principalmente online, eles vão dizer que isso não existe mais, que não funciona, que poucas pessoas pensam assim, que não é algo geral na Índia. Eles vão passar um pano, assim como as pessoas passam pano em seus países sobre problemas sociais que estão aí escancarados e que milhares de pessoas estão sofrendo. Posso dar de exemplo os homens acabando com a vida de muitas mulheres em vários países e as pessoas falando que não é bem assim, que não é nessa quantidade, que o país é seguro, ou até mesmo a questão do racismo. Mas, diferente do que o governo prega e do que a maioria dos indianos querem passar como uma boa imagem, a questão das castas ainda prevalece muito. E quando a gente fala de casamento, isso aumenta. Porque uma família de grande poder e grande nome não aceita jamais que o seu filho ou filha case com uma pessoa de uma casta inferior. Depois de tudo que eu passei, eu diria que é quase impossível disso acontecer. Eu tinha 23 anos, filha de uma família batalhadora, simplória, humilde. Eu nasci em uma aldeia a 70 quilômetros de Nova Delhi. Essa aldeia, ela ficava em Jadar, como se fosse uma vila,
Sim, na parte distante, na parte rural, onde as mulheres não têm tanta acessibilidade ao trabalho, aos estudos, mas isso não me barrou, porque eu sempre fui uma pessoa muito determinada, focada, dedicada. Eu tinha muitas amizades ali na aldeia, todo mundo gostava de mim. A minha mãe e toda a minha família sempre fazia o máximo para me apoiar, para que eu conseguisse alcançar voos que as mulheres da minha família que estavam ali não conseguiram, infelizmente. Sabe quando você sente que você é aquela pessoa que vai transformar a realidade da sua família? E com muito orgulho? Era assim que eu me sentia. Então, com muito trabalho, suor e esforço, tanto do meu pai, da minha mãe, de todos da minha família e de amigos, eu consegui uma vaga num cursinho em Nova Delhi, para que a partir daí eu pudesse ser aprovada em uma faculdade por lá e depois trabalhar, me desenvolver profissionalmente e levar o conforto que a minha família nunca teve. O meu sonho era ser professora. Independente de todas as dificuldades, de todas as coisas que eu tive que escutar e passar, eu sempre mantinha o meu sorriso no rosto. E era o que a minha mãe mais elogiava em mim. Eu era meticulosa, fazia planos para alcançar todos os objetivos. Então, em 2018, eu fui para Nova Delhi com a minha irmã para tentar a faculdade. Antes eu ia ficar lá para fazer um cursinho preparatório para o pré-vestibular, mas eu tinha toda a certeza do mundo que eu ia conseguir. Para chegar nesse cursinho, eu pegava um ônibus, mas assim, no começo eu tava tão animada, tão focada, né, na coisa do cursinho e aquela ansiedade de uma nova cidade, um lugar muito grande, tudo diferente, que eu nem olhava para o lado, assim, eu nem sabia quem era, não prestava atenção nisso. Depois, isso foi virando rotina na minha vida e eu comecei, né, todos os dias, todas as manhãs, a prestar mais atenção, até na paisagem do lugar, nas pessoas que estavam à minha volta nesse ônibus. E foi aí que eu notei o Sahil. Sahil, idade, 23 anos, estudante. Eu percebi que ele ficava o caminho todo igual a mim, descia no mesmo lugar e também entrava pro cursinho. A gente começou a trocar olhar, mas só isso, nem expressão tinha. Depois um começou meio que a sorrir e a cada vez mais ficar se olhando. Eu fiquei esperando que ele me desse oi, eu não iria fazer isso. E um belo dia ele me deu oi. E a gente começou a conversar. Pelas coisas que ele me falava, o modo que ele estava tranquilo, dava para perceber que ele tinha uma acessibilidade maior àquilo para mim que era super batalhador para minha família e muito novo. Então, parecia que ele não tinha dificuldade para morar em Nova Delhi e nem para fazer o cursinho. Eu digo isso financeiramente. Ficou bem claro que para a família dele era confortável. A partir dali, eu já tinha assimilado que ele era de uma casta diferente, mas isso não tinha nenhum problema para mim. E eu também não perguntei para confirmar, primeiro por vergonha e também porque lá nas escolas, não que fosse proibido, mas as pessoas não conversavam sobre isso. Não era um assunto que devia ser colocado. Logo, as conversas do ônibus começaram a virar conversas pelo telefone. A gente trocou, né, pegou um número do celular do outro. E depois disso, essas conversas saíram do ônibus para o cursinho. Não na hora do cursinho, porque a gente tinha que estudar, mas a gente começou a combinar de conversar antes de começar a aula e conversar depois do cursinho. O Sahil, ele aos poucos foi mostrando que estava gostando de mim. E eu também estava gostando muito dele. Até que um dia ele se declarou e me pediu em namoro. A gente já estava fazendo muita coisa junto. A gente gastava o nosso tempo junto, seja ao vivo ou pelo celular. Então a gente começou a estudar junto, a correr atrás de conseguir a mesma faculdade. Viramos um grude. Depois de se esforçar muito no cursinho e
prestar o vestibular, a gente foi aprovado para a mesma faculdade. Só que eu para fazer bacharel em inglês e ele para fazer farmácia. Isso a gente já tinha mais de um ano juntos. Eu comecei a tentar dar abertura para falar sobre casamento. E eu percebia que ele sempre fugia muito desse assunto. Quando a gente completou 2 anos de namoro, ele começou a se abrir mais para isso, mas eu entendia que tinha alguns bloqueios e ele resolveu conversar comigo que ele não sabia como que a gente ia fazer para se casar. Na família dele, ele achava que não tinha possibilidade de me aceitarem porque eu era de uma casta inferior. Foi aí que ele abriu para mim que ele era de uma casta superior, coisa que eu já tinha percebido, mas que eu achava que não seria tão prejudicial. E eu pedi que ele conversasse com a família dele. Talvez ele se expondo e sendo verdadeiro, eles mudassem de ideia ou não fosse esse bicho de 7 cabeças que ele estava achando que seria. Mas foi. Infelizmente, ele me voltou com a notícia de que os pais dele jamais aceitariam esse tipo de casamento. Namorar não tinha muita importância. Agora, casar comigo, jamais. Isso me causou uma tristeza, um sofrimento, porque eu realmente amava o Sahil. E muitos medos e preocupações começaram a me irritar, me azucrinar, porque eu sabia como era quando a família não aceitava. Tinham casos horríveis na Índia, ainda mais quando eram de castas diferentes. Eu lembrei de uma situação que eu li do casamento não ir pra frente porque a família perseguia, né? Eles, por ser de castas diferentes, cada um morava em uma situação e numa região diferente, muito distante, e a família começava a perseguir, a ameaçar. E eu não tô falando aqui de coisa simples e só de boca a boca, mas de ações também. Teve um caso de uma menina que ela perdeu o grande amor da vida dela, porque ele era de uma casta inferior. O marido dela era um Dalit, que é conhecido pela casta dos intocáveis. Ele morava em uma cabana de 1 cômodo, com 4 pessoas. O pai dele era sem terra. E ele trabalhava numa fazenda, ele recebia por dia, não era nem mensal e nem fixo. Já ela era de uma casta relativamente influente, que se chamava Tevar, ou algo assim. O pai dela era taxista e morava numa casa de 2 andares, numa cidade pequena. Para vocês entenderem, uma aldeia para uma cidade pequena não tinha tanta diferença na minha mente, mas para eles a diferença era grande. Eu vou deixar o link de toda a história no comentário fixado, mas resumindo, eles fugiram e casaram, e a mãe e o pai dela chegaram a visitar ela na aldeia e avisaram que ela deveria sair dali enquanto era tempo e que eles não iriam se responsabilizar sobre o que poderia acontecer com ela se ela não fosse embora com eles. E ela negou. E logo depois, na rua, tanto ela como o marido foram atacados por mais de 5 homens, cada um em uma moto. E enquanto isso acontecia, eles gritavam: "Por que você ama ele?" A história tem muitos detalhes. Para quem quiser, vai estar no comentário fixado do vídeo. Mas voltando aqui para minha situação, para minha família estava tudo bem. Eu já tinha avisado que a gente estava namorando e não teve problema nenhum. Mas a partir daí eu comecei a ficar muito estressada, não tinha com quem ficar desabafando o tempo inteiro sobre as situações, apesar de eu sempre estar em contato com a minha irmã. Então eu comecei a escrever um diário, onde todo dia eu colocava um pouco sobre o que acontecia, não só no meu relacionamento, mas também na minha vida. A nossa vida e a nossa relação começou a ficar muito desgastante porque a gente não sabia o que fazer, mas a gente sabia o que queria, que era ficar junto. Então, independente de todas as questões, a gente resolveu que o melhor era fazer o que o nosso coração estava mandando, que era se casar. A gente começou a correr atrás de como poderia fazer isso, descobrimos um templo que aceitaria, óbvio, que se a gente falasse algumas coisas ou ocultasse outras. A gente resolveu
não contar para minha família que eu iria casar, porque eles iriam querer fazer contato com a família do Sahil, o que não seria possível, porque eles iriam negar tudo, não iriam aceitar. Então eu continuei falando para minha irmã e para minha família de que a gente só estava namorando, mas que a gente ia morar na mesma casa. No templo a gente resolveu falar que as duas famílias concordavam com o casamento, mas eles não teriam horário disponíveis no mesmo dia por causa de outros compromissos para conseguir ir até Nova Delhi e presenciar o nosso casamento, que a gente só chamaria alguns amigos. E eles aceitaram. Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer um casamento bem simples, para poucos amigos, e conseguir ficar juntos. O que para mim foi gratificante, foi um dos melhores momentos da minha vida. A partir daí a gente alugou uma casa e nós começamos a morar juntos. A gente tinha uma vida de casal normal. O Sahil nunca foi violento. Pelo contrário, a gente se dava muito bem. A gente gostava de ficar no nosso cantinho, assistindo filmes. A gente tinha muitos amigos em comuns, então sempre estávamos saindo, viajávamos para vários lugares e fazíamos planos de viagens futuras de cidades e lugares que a gente tinha muito desejo de conhecer. Infelizmente, a nossa felicidade durou muito pouco, porque veio a pandemia. E com a pandemia, nem eu e nem o Sahil conseguimos dinheiro suficiente para continuar alugando aquele lugar. A gente foi despejado, então eu tive que voltar a morar com a minha irmã e ele voltou a morar com a família dele. Eu fiquei um pouco com medo, né, porque casados em casas separadas, o que isso poderia dar? E foi muito tranquilo durante muitos anos. Desde namorar até casar, nós vivemos por 5 anos em harmonia. Ele sempre ia na casa da minha irmã me visitar e ficava todo o tempo que ele podia comigo. A gente compartilhava das nossas felicidades, das nossas dores, um ajudava o outro, fazia planos para o futuro, até que depois de 5 anos, o Sahil começou a mudar. A primeira coisa que eu notei é que ele me mandava mensagem todos os dias, e isso começou a diminuir. Ele também passava na minha casa todos os dias. Isso começou a diminuir a ponto dele ir me ver somente uma vez na semana. Eu pensei que depois de 5 anos juntos, talvez acontecesse mesmo esse distanciamento, até de enjoar, sabe? De não querer ficar aquele tempo todo ali grudado. Pra mim tava tudo bem. Só que também eu comecei a criar uma insegurança e com isso, as mensagens que ele não mandava, eu resolvi mandar. Só que aí, ele estava demorando muito para responder. E depois de um tempo, ele simplesmente parou de responder. Então, eu comecei a ligar ao invés de mandar mensagem. E aí, começaram a aparecer desculpas de todo tipo. Ou ele estava doente, ou o pai dele estava doente, ou ele estava ajudando a família, ou o trabalho estava muito pesado, ou ele tinha dormido e esquecido. Sempre tinha alguma desculpa esfarrapada para não se comunicar comigo. E as coisas já não cabiam mais, porque eu não era namorada dele, eu era esposa dele. A gente tinha uma vida juntos. E ele estava se comportando como se ele fosse solteiro e tivesse outras prioridades. Eu comecei então a questionar sobre a gente voltar a morar juntos. E aí as desculpas triplicaram a ponto dele começar a fugir e nem a argumentar sobre esse assunto. Ele não se importava mais em saber se eu estava bem, o que estava acontecendo na minha vida, era como se eu não existisse. 5 anos juntos, e nenhum dia ele se comportou desse jeito. Eu estava começando a ficar muito desconfiada. Eu achei que as coisas não poderiam piorar, mas elas pioraram. Ele passou um dia todo sem me responder. Eu ligava, ele não retornava. Eu achei que no outro dia ele viria com uma desculpa, mas ele não deu nenhum sinal. E assim foram passando 2, 3, 4, 5 dias, até 15 dias sem comunicação alguma.
Na hora que antes disso acontecer, ele estava indo para me visitar na casa da minha irmã como se ele fosse uma visita normal. Ele ficava lá os seus 20, 30 minutos e isso ainda foi diminuindo mais, sendo que a gente era casado. Antes ele passava um tempão comigo lá. Ele foi se desconectando de mim aos poucos e eu não estava entendendo o porquê. Depois de 15 dias de sumiço, eu não sabia o que pensar, se tinha acontecido alguma coisa de ruim com ele, ou se ele não me queria mais. Eu já estava sem comer, sem dormir, com náuseas, super perturbada, tentando contato com alguém, tentando saber quem que podia me falar, quem que podia me ajudar, e eu sabia que a família dele não poderia. As mensagens chegavam para ele, dava como visualizada, mas ele não respondia, ele ignorava todas. E o que eu vou abrir aqui para vocês foi o que aconteceu em todo esse tempo que ele não estava mais morando comigo e que eu não sabia. E nunca soube, na verdade. Estou abrindo aqui para vocês. Antes mesmo dele voltar a morar com os pais, a família dele já estava procurando uma noiva da mesma casta que ele. Eles não estavam nem aí se a gente estava casado, se a gente estava namorando. Era como se não tivesse sido validado, porque eles não aceitavam essa situação. Então, quando o Sahil chegou lá, eles simplesmente comunicaram o Sahil de que ele iria conhecer uma nova noiva e que se ele gostasse dela, ele iria se casar, porque a menina era da mesma casta que ele. O Sahil aceitou, não só aceitou conhecer a noiva, como gostou da noiva e começou a fazer os trâmites para se casar com outra mulher. E no dia que ele conheceu essa moça e já resolveu tudo com a família, ele marcou para 2 meses depois de casar com ela. Então todo esse sumiço foi que, além desse trâmite, ele estava muito ocupado com os preparativos para um casamento maravilhoso que ele teria feito pelas duas famílias. Era um casamento de mais de um dia, bem diferente do nosso, que foi bem simplório. E eu só fiquei sabendo disso, da parte do casamento e noivado, porque um amigo nosso em comum, no dia do noivado, mandou a foto do Sahil com essa menina, noivando. Eu não sabia o que pensar, o que fazer. Eu fiquei muito magoada, muito invadida. E desesperada que eu tava, eu liguei para ele e comecei a falar um monte de que como que aquilo ali estava acontecendo. E ele me deu uma desculpa esfarrapada de que a mãe e o pai dele tinham forçado ele a fazer isso, porque a menina era da mesma casta, mas que ele iria resolver, que eu não precisava me preocupar. E eu falava, como assim? O meu medo era que ele não aparecesse mais. Imagina o que ele ia fazer naquela situação. As minhas pernas começaram a tremer, eu não acreditava em mais nada que ele falava. Pra mim tudo isso era loucura. E ele só pedia pra eu me acalmar, que ele ia resolver, que ele ia até mim naquele dia mesmo. Disse que a gente ia fugir, que a gente ia viajar pra onde eu quisesse, que eu me acalmasse, fosse procurar um lugar pra gente ir, que ele ia sair de lá e ia me encontrar. Eu não acreditei muito nisso, mas era a única opção que eu tinha. Eu respirei fundo e resolvi dar mais uma chance para ele. Para tentar ficar bem, eu comecei a procurar sobre essas viagens, sobre aonde a gente podia ir, um lugar calmo, tranquilo para passar o fim de semana e conversar e resolver tudo. E resolvi falar para minha irmã, mandar uma mensagem de que eu iria para casa de uma amiga. Isso foi à noite. Comecei a arrumar as malas, o cabelo, juntar as coisas, roupa, tudo. Andava de um lado para o outro desesperada, com medo de que ele não fosse aparecer. Mas ele apareceu na madrugada. O meu coração dizia, nossa, graças a Deus, ele me ama, ele vai fugir comigo, vai dar tudo certo. Só que por fora eu falava para ele que ele tinha acabado com a minha vida, que ele tinha destruído tudo. A gente conversou um tempo e a gente resolveu sair do apartamento. 5 horas da madrugada. Essa é a última imagem que se tem minha antes dele chegar. E
é o meu último registro. Viva! Ele disse que a gente iria até uma estação para conseguir comprar os bilhetes para viajar em Goa. E chegando lá, ele saiu, me deixou no carro, foi resolver toda essa parte, disse para eu ficar tranquila. Só que voltou, depois de um tempo, bem desanimado, falando que as passagens tinham se esgotado. Eu já estava uma pilha de nervos, eu só chorava, só xingava e ficava muito mal. E ele, tentando me acalmar, falou que então a gente devia ir para a cidade que a gente sempre desejou. A gente sempre desejou estar numa região de montanhas, que a gente tinha como planos de ser a melhor viagem do nosso futuro. E ele falou, então a gente vai para lá. Ligou o carro e começou a caminhar para esse outro lugar onde a gente ia comprar as nossas passagens. Chegando lá, ele disse que não entendeu porque saiu e não era o local, que a gente tinha ido para o lugar errado. E eu comecei a virar um bicho, porque eu entendi que ele estava me enrolando. Ele estava tentando ganhar tempo. A gente não estava indo para lugar nenhum. E ele pedindo calma, falando que ia para o direcionamento certo, que ele estava nervoso e que não sabia que tinha mudado o lugar. E nisso, o celular dele começou a tocar freneticamente e chegava a mensagem da família dele. E a família dele ligando, falando que ele tinha que voltar para o casamento. A gente estava na madrugada e na tarde daquele dia ele iria se casar. Com isso tudo, ele acabou indo para um estacionamento, parou, pegou esse celular para resolver tudo isso, tentando resolver os dois lados. E eu desesperada, falando que então a gente tinha que fugir. E ele falando que era melhor ele voltar para casa. Eu falei, não, você vai casar? Você tá louco? E nisso a gente começou a discutir. Começou uma briga imensa. E eu falei para ele que se ele voltasse, eu ia até esse casamento. E que eu ia processar ele e avisar que eu era a primeira noiva, que ele já era casado. Nessa briga toda, ele fez o que eu nunca imaginei. Que o amor da minha vida, que o homem que eu escolhi para ser o meu marido, poderia pensar por um segundo em fazer. Ele pegou o fio do carregador do celular, o meu último respiro. Ele acabou com a minha vida ali. A história e as atrocidades não acabam na morte da Nicky. Escutemos todos os detalhes com o depoimento da sua irmã. Eu sou a irmã da Nicky e eu vou contar a partir de agora tudo que o Sahil fez com a minha irmã. Eu fui a primeira a perceber que tinha acontecido algo errado. Ela sempre me mantinha informada sobre tudo. Mandava mensagem, foto, vídeo. E nessa madrugada, até o dia de manhã, ela não mandou nada. Eu mandava mensagem e não chegava para ela. Lógico, porque o Sahil, ele já tinha desligado o telefone dela. Após acabar com a vida da minha irmã, o Sahil simplesmente colocou o cinto nela, sem vida, como se ela estivesse dormindo, tranquilamente. Desligou o celular e dirigiu até um restaurante da família. Lá, ele colocou ela no porta-mala do carro e voltou como se nada tivesse acontecido para o noivado dele. Noivado que iria virar casamento. Então ele se vestiu lindamente, cumprimentou todos os familiares e convidados e fez todas as cerimônias e festividades do casamento com a nova esposa, feliz, fazendo fotos, sorrindo para todos, curtindo o momento. Quando todo mundo foi descansar, ele então chamou seus primos e amigos e eles voltaram para o restaurante onde a minha irmã estava sem vida no porta-mala. Eles retiraram ela de lá e colocaram dentro de uma geladeira. O celular, o Sahil apagou.
todos os dados possíveis e impossíveis que poderia comprometer ele. Então, fotos, vídeos dos dois, as brigas e conversas, tudo foi desfeito por ele. Ele voltou de novo para sua família, como se nada tivesse acontecido. À tarde eu já estava desesperada, porque eu já tinha conversado com amigos, ninguém sabia onde a minha irmã estava e o celular dela não funcionava. Entre esses amigos eu consegui o contato do Sahil e quando eu liguei para ele, ele disse que sabia que a minha irmã tinha ido viajar sozinha, mas que infelizmente ela tinha esquecido o celular com ele. Eu nunca achei nada tão estranho na minha vida, porque minha irmã jamais faria isso sem me avisar. Eu fiquei perdida, não sabia o que fazer e resolvi falar com os meus pais. Os meus pais ficaram mais perdidos ainda e resolveram então ligar para o Sahil. Foi quando ele não atendia de jeito nenhum e depois de muito tempo de meu pai tentar, ele atendeu e foi totalmente frio e grosso, falando que não sabia aonde a Nick se encontrava e que era para parar de perturbar ele porque ele estava no dia do casamento dele, ele tinha que dar atenção para os convidados. Nessa hora, minha família entrou em desespero, porque nada batia com nada. Só que os meus pais, eles moravam em uma aldeia. Era uma aldeia pequena. E naquele horário, não tinha como ir até a polícia. Eles tiveram que esperar até o outro dia para conectar a polícia, para tentar achar a minha irmã. Nisso, alguns falam que a polícia recebeu um telefonema anônimo de um cara que tinha ficado noivo e tinha matado a esposa. A gente não sabe se essa informação é verídica ou não. Mas a partir daí, a polícia também achou muito estranho o modo que o meu pai e eu contamos como que o Sahil agiu e foram atrás dele. Quando o Sahil foi chamado para depor, ele confessou o que tinha feito com a minha irmã. Só que nesse primeiro momento, ele confessou que tinha feito tudo sozinho. A polícia encontrou o corpo da minha irmã no Dia dos Namorados. No dia em que muitas pessoas comemoravam o Dia dos Namorados. Lá eles perceberam que o Sahil tinha apagado todos os dados do celular. E depois das investigações, a polícia descobriu que o Sahil acabou com a vida da minha irmã através de instruções dadas pelo seu próprio pai. E com o auxílio de amigos e irmãos, um deles até policial, que no momento em que ele estava indo para o restaurante, já sabiam de toda a situação e já estavam em lugares específicos para poder ajudar. Tudo isso foi criado e planejado em família, porque ela disse que iria até o casamento avisar que ela já era a esposa dele e que isso jamais poderia acontecer. Eles fizeram uma reunião no próprio noivado para resolver como que tudo seria feito. E depois o Sahil pegou o carro e foi de encontro com a minha irmã. Sobre a moça que ele casou, a família toda ficou em choque. Até porque a mãe tinha juntado todas as economias para que a filha tivesse o melhor casamento da vida. E ela jamais imaginou que ela estava dando a filha dela para casar com um cara que ela estava dando a preciosidade dela, a filha dela, para um homem que tinha acabado de tirar a vida da própria esposa no mesmo dia, poucas horas antes. As economias para o casamento não vieram só da mãe, vieram de toda a família, de pessoas que moravam na aldeia, de todo mundo que quis ajudar. Depois da cerimônia, a mãe se viu com a filha em uma casa triste, vazia, com vizinhos de guarda, afastando o pessoal da mídia. Nas últimas páginas do diário da minha irmã foi encontrado que ela estava em depressão e muito triste, com tudo que era dito pelo Sahil, que ele não tinha conseguido convencer os pais em relação ao casamento dos dois. E ela mencionou ele dizendo que ele tinha falado. Ele não queria que os pais dele morressem por causa de uma garota.
A família descobriu que eles já eram casados graças ao diário da minha irmã. Até onde pessoas desse tipo podem ir em nome da honra da própria família? Até onde pessoas desse tipo podem ir para não diminuir o seu padrão aquisitivo, seu padrão financeiro e social? Ainda tem gente que diz que não existe preconceito. A história vai ficar aqui no canal porque eu tenho recebido mensagens de brasileiras conversando não só com indianos online, mas com estrangeiros em geral, do qual eles negam muitos dos problemas reais que existem no próprio país. É como se eles passassem um véu na situação para que não se tenha medo e não se negue de se ter um relacionamento com eles. Essa história fica bem claro como é forte a questão sobre as castas na Índia. Já veio mulher no direct do meu Instagram falar que o indiano tem lá sua grana, sei lá quanto, que não teria problema dela ser pobre e ir pra lá e não sei o quê, porque não tem nada lá, não tem pobreza, não tem essa coisa de casta, não tem discriminação. Gente, em todo o país tem, né? A maioria das informações aqui que eu peguei sobre o sistema de casta foi no canal da Bárbara, da Índia. Ela é uma brasileira que mora lá e que é muito clara e objetiva sobre as coisas boas e ruins que acontecem. E também vou deixar aqui o link da história real para que vocês acompanhem. O que eu sei até agora é que ele tinha sido preso, não só ele como os primos, a família, todo mundo que ajudou de alguma forma, mas ainda estava para acontecer o julgamento. Como nos dias de hoje ainda é possível existir pessoas que são a favor da lei olho por olho e dente por dente. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.